Hoje eu vou falar para vocês da Ducha Fit da Hydra. Eu acho que hoje é um dos maiores custo-benefícios, porque é uma ducha que não é cara, tem um preço excelente, deve estar aí variando em torno de R$ 130, vai variar de loja para loja, e com regulagem eletrônica. Normalmente as duchas com regulagem eletrônica começam a ficar mais caras. E eu vou mostrar aqui alguns detalhes da Ducha Fit. A Ducha Fit tem um espalhador, que é esse crivo, um tamanho médio, não é grandão, também não é pequenininho. E com isso, ela dá um jato mais forte, vem um banho com mais intensidade. Quanto é maior, sai bastante água, mas não sai tão forte. Ele com espalhador médio, ele dá uma ducha bem intensa nesse crivo. Com isso, ela permite um banho forte, na quantidade certa, sem desperdício de água. Então ela fica mais concentrado o jato e dá uma ducha excelente. Ela vem com um sistema de regulagem eletrônica também, que você pode regular aqui em cima, ou pode colocar essa haste, encaixou essa haste, e aí já vai controlar aqui embaixo. Então qualquer um consegue mexer na temperatura. Algumas duchas a pessoa até com cabo de vassoura tinha que trocar a temperatura assim. E com essa aqui com essa haste você abaixa bastante o controle e aí fica mais fácil. A vantagem da regulagem eletrônica para os chuveiros de 3 temperaturas, 4 temperaturas, é que você tem uma graduação melhor de temperatura. Aqui não são só 4 pontos de temperatura. Conforme você gira aqui devagar, vai aumentando aos poucos. Isso funciona igual aquele dimmer de luz que aumenta e diminui a luz aos poucos. Aqui é um potenciômetro no mesmo estilo e você vai graduando aos poucos. Não tem aquele negócio de você bota no morno, tá frio, bota no quente, tá quente demais. Aqui você tem um meio termo, você vai diminuindo, vai regulando. Se você tem problema de esquentar muito a água, isso aqui vai resolver, que você vai conseguir diminuir. Tem locais, né, o sul do país é muito frio e é até difícil de aquecer a água e não tem tanto problema. Mas aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem esse problema, que às vezes bota no morno até tá quente demais, dependendo da época do ano. E com isso você regula melhor. Sendo que se a água descer numa certa temperatura, ela só vai aquecer aquela diferença pequena para resolver. Então ela se torna muito mais econômica do que uma ducha comum, que você só vai aquecer o que você precisa. E nas duchas tradicionais você aquece além do que você precisa, por isso que você consome mais. Ela tem aqui um sistema de encaixe, que é um engate rápido, que isso facilita muito também na hora de encaixar. Aqui vem com essa peça. Se você já viu antes de comprar a ducha que o joelho na parede está enterrado, o ideal é que você compre já junto com a ducha, peça um engate rápido longo, que existe um desse mais longo. Aí já vai resolver esse problema. E na hora de encaixar na parede, você tem que ver que aqui dentro vem um restritor de vazão. Se você tiver mais de 8 metros de coluna d'água, você pode instalar com esse restritor que está aqui dentro. Se você tiver menos de 8 metros, você vem com uma chave de fenda ou uma chave Phillips, empurra na parte de dentro aqui, para o lado que está a rosca, o lado contrário de onde vai entrar a água, e você tira o restritor de vazão. Então, recapitulando aqui, se você tiver baixa pressão é até 8 metros de coluna d'água. Esse cálculo a gente faz de mais ou menos, para você ter ideia, 3 metros por andar. Então, se tiver 2 andares acima, provavelmente já vai dar uns 8 metros de coluna d'água. Aí você usa esse restritor, deixa ele aqui. Se tiver mais que isso, você deixa ele. Se não tiver, você tira. Para encaixar aqui, e outra coisa, na hora de rosquear na parede, você tem que regular essa distância aqui. Você rosqueia isso na parede e tem que deixar 5 milímetros
de distância da parede até essa aba. Esses 5 milímetros são suficientes para encaixar aqui, senão você não vai conseguir encaixar direito. Para te ajudar, vem esse gabarito, que você recorta aqui, ele vem pontilhado aqui, você recorta, e aí você vai encaixar aqui assim, ó, e vai medir. Aqui, você está vendo que ele está todo pontilhado aqui, ó. Aí essa peça vai encaixar na parede, e aí vai encaixar aqui, aí você vai ver a posição certa. Ou mede 5 milímetros para você ver a posição correta. Aqui no gabarito tá dizendo que tem que ficar na posição vertical esse engate, mas na verdade eu estou vendo aqui, se a gente parar para raciocinar também, se eu botar na posição vertical, eu vou encaixar a ducha aqui e vou ter que girar ela, não daria certo. Então na verdade você vai deixar na posição horizontal, vai deixar assim de lado, não para cima, para o lado. E aí você vem com a ducha, vai encaixar aqui, ela na posição na parede, assim horizontal, encaixou até o final, e aí você vai girar a ducha, aí você vai ver aqui, ó, que travou essas duas partes aqui laterais, ó, aqui e aqui ficaram travadas, ó. Vou girar aqui, aí você vê como funciona isso. Vou mostrar bem de pertinho. Deixou na posição horizontal, você encaixa a ducha assim, a ducha de lado, encaixou, conforme gira a ducha aqui, ó, travou a peça, ó. Se essa pecinha preta, o engate rápido, ficar aqui para fora, se você não botar na posição correta, se botar muito para dentro da parede, se rosquear muito essa peça e não der os 5 milímetros, provavelmente essa aba vai ficar para fora. E aí quando você ligar a água, a ducha pode pular, vai ficar presa só pelo fio. Então essa abinha aqui tem que ficar aqui atrás, travado. Tem sempre que se ligar nisso na hora de instalar. A fiação é normal, igual as outras, o positivo, o negativo e o terra. Aqui, para trocar resistência, tem essa capinha aqui, que a gente tira essa capinha. E aqui tem essa tampinha aqui que a gente tem que retirar, só que às vezes ela fica dura. E aqui, com uma chave de fenda ou Phillips, você só encosta ela aqui e empurra um pouquinho aqui, ó, um pouquinho à toa, porque isso aqui não dá várias voltas rosqueado, é um pedacinho à toa. Você girou um pouquinho aqui, ó, essa peça aqui, deixa eu até voltar. Aqui, tá vendo? Tá dentro desse buraquinho aqui. Encaixou aqui uma chave, empurrou um pouquinho para lá, já abriu. Aí você aqui, ó, com a mão ou com o auxílio da chave, só dá um toquinho aqui que já sai. Olha só o encaixe como é pequenininho, por isso que sai fácil. Aqui você já tem acesso à resistência. Aqui você puxou aqui, ó, puxou aqui, é só encaixado. Você vê aqui que tem as duas hastes aqui. E aqui tem essa peça alta aqui que funciona igual um guia, para poder encaixar melhor a resistência e travar para não girar, né? Então só isso aqui você troca a resistência. Na hora de, se tiver que trocar, até dá uma olhada para ver se esse contato aqui não está oxidado, alguma coisa, que às vezes você dá uma lixadinha e já melhora. Então aqui, só isso aqui, ó, você já troca a resistência. Para encaixar direto, ó, esses dois contatos aqui, esses dois encaixes, pegam aqui. Encaixou ali no furo, só apertar aqui, ó, já travei. E aí a gente vai colocar no lugar. Aqui tem os encaixes, que eu vou colocar aqui, ó. Já encaixei com essa aba aqui pertinho do furo, que é onde estava. E aí para facilitar para tirar depois. E aí, ó, aqui com a mão eu já consigo girar, ó.
Se você tiver um pouco de dificuldade para fechar ou para encaixar depois, você pode vir com um alicate universal, que aí vai ajudar aqui para girar, ó. Travei, encaixa o alicate aqui, que aí gira. Aqui, essa parte aqui, você soltando essa tampa, você teria que soltar aqui essa parte que é igual da resistência. Só que aqui não tem aquele pininho, aquela trava que ajuda você a soltar. Na teoria, é muito fácil, que eles dizem que é só soltar essa peça aqui e limpar o espalhador. Limpar aqui por dentro e aqui passar uma escovinha para dar a limpeza por baixo. Só que isso é muito duro para tirar. Eu não vou forçar essa peça, porque é uma ducha nova e eu não posso danificar ela. Se fosse uma ducha usada, alguma coisa assim com defeito, eu até ia dar uma forçada aqui. Mas eles dizem para usar um alicate universal que ajuda a soltar isso. Mas é muito ruim para soltar, é muito duro. E depois de um certo tempo de uso, pior ainda. Essa é a única parte que eu não gostei na ducha, mas a maioria das duchas são difíceis de soltar esse crivo também para limpar e algumas nem soltam. A única coisa que eu não gostei na ducha é essa parte aqui, que é muito ruim para tirar. Ele podia ter colocado uma hastezinha aqui, alguma coisa que facilitasse isso, para você soltar melhor. Mas, tirando esse detalhe dessa parte para limpar o crivo, eu acho uma ducha excelente. Essa ducha existe a versão dela em 127, que tem 5.500 watts, e na 220 você já consegue com 6.800. As pessoas perguntam, 220 é mais econômico? Se for a mesma potência, pode ser que até fique mais econômico, porque às vezes pode até ser que a ducha fique mais econômica quando você tem um fio mais fino que força a fiação, e com isso acaba tendo um pouco de perda de carga, e aí você não aproveita ao máximo o seu chuveiro. Em 220 já cai a amperagem, já fica bem melhor. Mas se a potência for mais alta, você vai ter um aquecimento maior e um consumo também um pouco maior. Mas se for uma região fria, o ideal é sempre usar 220, porque o 110 não vai aquecer o suficiente, vai aquecer menos um pouco. E nessa ducha também existe uma versão dela blindada, uma resistência blindada. Então, se for uma área que tenha água de poço, alguma coisa assim, é a que vai ser mais resistente, vai ser com a resistência blindada. E ela aquece até funciona um pouco melhor também. A resistência blindada é bem mais durável também. Mas em compensação, na hora de trocar, na hora que queima uma resistência, você tem que comprar uma ducha nova, porque a manutenção é cara. E essa ducha mais simplesinha, você mesmo troca a resistência, fica bem mais barato. É um custo-benefício muito bom. Outra coisa que eu não falei, que normalmente nas duchas de 4 temperaturas, 3 temperaturas, você tem que desligar a ducha para poder mudar a temperatura. Nessa ducha eletrônica, nas duchas eletrônicas, você não precisa fechar o registro. Você mesmo com a água saindo, você vai regulando aqui. Com isso você consegue controlar melhor. Em vez de fechar e abrir toda hora, você já deixa aberto e vai controlando aqui até chegar na temperatura ideal. Não precisa desligar. É bem prática também. Existe também a opção dela branca e preta. Qualquer reparo que você faça, qualquer instalação que você faça de chuveiro elétrico, desligue sempre o disjuntor antes. E depois que terminar de instalar a ducha, você sempre tem que abrir a água, deixar encher o compartimento da resistência de água. Quando começar a sair bastante água pelo crivo, aí você pode fechar o registro, vai lá no disjuntor e liga novamente. Aí sim, se você ligar o chuveiro na parte elétrica sem sair água primeiro, vai queimar na mesma hora. E tem duchas que às vezes até derrete, porque a resistência esquenta muito e a água serve para resfriar a resistência. E nessa troca de calor ela aquece e já vai sair água quente. Aqui logo ao lado da regulagem tem a saída do chuveirinho, que você vai encaixar aqui na saída dessa mangueira, ó. Só encaixar e pressionar aqui, pronto,
Encaixa na pressão, já encaixou. Vem com esse suportezinho com dupla face. Você vai tirar essa capinha aqui. Vai limpar bem a parede. O ideal é passar um álcool na parede, limpou. E cola esse suporte. Vai colar esse suporte lá na parede. Aqui você vai encaixar a mangueira na posição dela descendo. Então a mangueira descendo descendo aqui pela ducha. É só puxando aqui, ó. Puxou. E aí você encaixa o chuveirinho. Encaixou aqui, apertou, já travou. Aquele chuveirinho puxando ou apertando aqui, você abre e fecha, ó. Puxou, só esse movimento aqui já abre e fecha o chuveirinho. Encaixa aqui na própria mangueira. E aí você prende o chuveirinho para o uso normalmente. Eu coloco vários vídeos falando sobre chuveiro. Só que chuveiro tem uma coisa, nem sempre o que é bom para uma pessoa vai ser bom para outra. Muita gente coloca, esse chuveiro é horrível, é aquilo. Às vezes acontece de dar um defeito no chuveiro e a pessoa já fica julgando ou falando daquele chuveiro. Para algumas pessoas funciona bem, para outras não. Nos vídeos que eu coloco, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Os vídeos que eu faço de chuveiro são para mostrar o chuveiro. Na minha opinião, é um excelente chuveiro. Eu já usei um desse. Funcionava muito bem, esquentava bem a água, tinha um controle bom de temperatura. Vai ter gente falando bem, vai ter gente falando mal, mas não é porque é ruim para um que é ruim para outro. Algumas pessoas têm muita pressão de água, outras têm pouca, outros moram em região mais fria, outros moram em região mais quente. Então pode ser que quem mora na região mais fria seja boa um certo tipo de, seja melhor um certo tipo de ducha. Para quem mora em região mais quente, seja melhor um outro tipo de ducha. Isso depende de cada um. Tem pessoas que usam muitos anos o mesmo chuveiro e gostam dele e compram o mesmo. Às vezes se mudam, vão para outro lugar e não funciona tão bem. E a principal coisa para o chuveiro elétrico funcionar melhor é você ter uma fiação elétrica adequada, que se o fio for fino não vai funcionar legal, e você ter também uma pressão de água boa. Com isso vai funcionar melhor todos os chuveiros. Se tiver muita pressão também, pode ser que não esquente bem, você tem que ficar abrindo pouco o registro. E se tiver pouca pressão, às vezes você vai botar uma ducha comum e vai aquecer demais. Você vai botar no morno e não vai aquecer muito. É aí que a regulagem eletrônica faz a diferença. Em quem tem pouca pressão de água, ela vai funcionar muito melhor. Porque para quem tem muita pressão, se esquentar muito é só abrir um pouco o registro, já vai dando uma esfriada na água. Quem tem pouca não tem opção. Então, a melhor opção para quem tem pouca pressão de água é sempre um chuveiro com regulagem eletrônica de temperatura. Se inscreva para participar do canal, deixe o seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook, ajude a divulgar o canal. Grande abraço!